Problemão, o programa mais problematizador da televisão brasileira. O programa de hoje é Ética na Mídia. Como a mídia trata de assuntos cruciais e importantes para a sociedade, especialmente no programa de hoje, como a mídia trata de assuntos relacionados à mulher. Para falar sobre o problema de hoje, nós temos convidadas muito especiais. A primeira convidada do dia é a Fulana. Bem-vinda, Fulana. Fulana é aluna de Comunicação Social na UFRJ e estuda a Escola de Frankfurt. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Para falar do problema de hoje também nós temos a querida Ciclana. Ciclana é advogada especializada em direito das mulheres. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Para começar o nosso problema, tem esse videozinho aqui. Roda o VT. Acusou o Aécio de pedofilia, que é crime. É uma acusação. É uma acusação. Isso repercutiu muito. Então a gente foi entender o que é exatamente quando se classifica realmente a pedofilia, né? Uma informação muito importante. Quem explica é uma doutora em Direito Público, a advogada Silvana Góes. A gente vai ouvir para entender realmente quando cabe essa acusação de pedofilia. Doutora? Bom, de início, pedofilia em si não é crime. Na verdade, a pedofilia é a condição daquela pessoa que se sente atraída sexualmente por crianças e adolescentes. Mas para o direito, isso só se transforma em crime quando esta pessoa pratica atos sexuais, seja uma relação sexual, seja qualquer outro tipo de ato de caráter sexual, que a gente chama de ato libidinoso, na verdade com crianças menores de 14 anos. Não é crime ter relacionamento sexual com pessoas de mais de 14 anos, desde que esse relacionamento seja da vontade de ambos. Mas o que é proibido é namorar abaixo de 14 anos. Os crimes sexuais praticados contra menores de 14 anos, que são estupro, que são corrupção de menores, que, enfim, uma série de outras condutas que tem como vítima a criança de menos de 14 anos, qualquer pessoa que souber da existência de um crime desta natureza pode levar ao conhecimento do Ministério Público e ele então vai atuar sem necessidade de autorização dos pais. Não, essa informação... Então ficou bem claro, né? Ficou claro, claríssimo. Então, vamos analisar o vídeo? Então, analisando o vídeo assim, né? O que eles fizeram? O que o programa fez? O programa escolheu uma advogada para falar sobre pedofilia sob os olhos jurídicos. Com isso, ele usou da legitimidade dela, né? A legitimidade que ela tem por ser advogada. Não, e é óbvio, uma pessoa que tem doutorado, a gente acredita que sabe o que tá falando. Claro, né? exatamente. Isso é justamente isso, passa credibilidade ao público, né? Isso que é uma coisa importante. Mas você pode explicar direitinho o que é legitimidade e a credibilidade? Claro, é muito fácil. Segundo o Charador, que é um dos meus autores preferidos, assim, ele fala muito simples. A legitimidade é o que vem antes e a credibilidade é o que vem depois. O que significa isso? A legitimidade vem a partir do título ou da posição que a pessoa tem para falar sobre o assunto. Por exemplo, se ela é uma advogada, quer dizer que ela estudou direito, ela estudou Constituição, então ela se supõe que ela sabe falar sobre a Constituição. É óbvio. Exatamente. E aí quando ela fala, as pessoas acreditam ou não. E ao acreditarem, é aí que ela passa a credibilidade. Entendi. Mas é importante ressaltar também como o canal escolhe os recortes, né? O que são os recortes? São quem eles escolhem para participar do programa, como que eles expõem as ideias deles. Então, se eles pegam alguém que fala sobre pedofilia de tal jeito, com os comentaristas concordando com ele dessa maneira, né? Assim como fizeram, passa o tipo de ideologia que o canal tem. E é importante lembrar que esse conteúdo ele é fruto de expectativas mutuamente compartilhadas, ou seja, entre quem produz e quem recebe. Essa escolha de abordagem acaba influenciando na audiência. Se a emissora decide tratar a Ana Paula como louca e relativizar a pedofilia, grande parcela da audiência também vai naturalizar essas ações e achar que isso é comum. Com certeza. Não, e a questão principal do nosso debate de hoje não é nem só sobre os
estupro e sobre a pedofilia. A gente quer falar sobre como a mídia escolhe passar esses assuntos tão delicados. Vamos pegar uma opinião de mais uma pessoa? Alguém da plateia? Isso, você, pode vir. Pode vir. Bem-vindo, qual é o seu nome? Meu nome é Beltrano, eu faço engenharia civil na PUC. Beltrano, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu acho que essa Ana Paula é uma maluca. Pra começar, eu acho isso daí. Não, e não, o Laércio, ele tá feijão demais, né? Não, a gente queria saber a sua opinião sobre como a mídia trata desse assunto. No caso aí, eu acho que chamou a doutora lá, a mulher que tem autoridade pra falar do assunto, eu acho que tá certo. Não, mas podem haver várias interpretações da Constituição. A realidade não é só uma. Olha, mas é porque assim, por exemplo, essa doutora, ela não passou nenhuma credibilidade, porque ela falhou em alguns termos da Constituição. Por exemplo, ela fala da criança de 14 anos, criança de 14 anos, falou mais de uma vez da criança de 14 anos, mas ela não sabe que, na verdade, uma pessoa de 14 anos não é uma criança. De acordo com o Instituto da Criança e Adolescente... O famoso ECA, famoso né? ECA, exatamente. Um adolescente é classificado entre 12 e 18 anos. Então, assim, ela não sei se ela não sabe, mas ela não utilizar essa parte tão simples da Constituição, que é, na verdade, bastante importante, ela me passa sabe, não me convence. Mas peraí, ó. Com 14 anos a mulher sabe muito bem o que ela tá fazendo. Querido Beltrano. Sabe sim. Mulher não, 14 anos e adolescente. Exatamente. Inclusive, essa mesma emissora trata esse mesmo tipo de ideologia em vários de seus programas. Peraí, para tudo. Querido telespectador, o que é ideologia, você sabe? A gente vai botar um resuminho aí na tela. Joga na tela ideologia. Boa tarde, gente! Infelizmente, por alguns problemas, eu não pude comparecer ao programa hoje, mas vou tentar fazer algumas breves explicações por vídeo. Respondendo a nossa querida apresentadora, quando analisarmos o termo ideologia, primeiramente temos que saber a sua origem. Todas as pessoas acham, porque ele ficou famoso a partir do teórico alemão Karl Marx. Só que o que ninguém sabe, ou quase ninguém sabe, é que esse termo foi originalmente falado pela primeira vez pelo teórico francês Destutt-Petrosi. Para vocês terem uma ideia, ele dizia que ideologia era um subcapítulo da zoologia. E ele dizia também, vou citar ele para vocês, que ideologia era um estudo das ideias e as ideias são resultado da interação entre o organismo vivo e a natureza. Isso tudo foi falado no final do século XVIII. Agora, voltando para o principal autor de minhas pesquisas, o teórico holandês Van Dijk, ele dizia que ideologia é um conjunto de ideias que constituem um pensamento de um determinado indivíduo ou grupo. Ela é estritamente marcada pelo contexto em que está inserida, seja social, cultural ou histórico. A ideologia passa pelo processo de naturalização destes valores sociais ou ideais de um grupo. A partir do texto O Discurso e o Poder, de Van Dijk, essa concepção de ideologia é analisada nos meios de comunicação. Ele diz: dessa forma, ao invés de serem um simples porta-voz da elite, os meios de comunicação também mostram que são uma parte inerente na estrutura de poder societal. Isso se dá por quê? Porque o jornalismo, ele tem o poder de retratar com ênfase o que quiser. E muitas vezes essa ênfase é dada toda baseada na ideologia da elite, a mesma ideologia dominante dita por Marx anteriormente. O tempo de divulgação da ideologia não dominante, ela é muito menor do que o tempo de divulgação da ideologia dominante. Quando a ideologia não dominante é divulgada, né? Porque muitas vezes ela não é divulgada. E quando é divulgada, ela é completamente deturpada, completamente moldada para atender os interesses dos manda-chuvas do jornal. Muitas vezes ela é estereotipada, controlada, organizada, todas para mostrar apenas um lado da moeda, para fazer uma certa doutrinação na cabeça das pessoas. Muitas vezes, quando o jornal é de grande divulgação, o leitor ou o telespectador vai tomar aquele fato como verdade. E não vai se interessar por investigar e saber da verdade do fato, porque aquele jornal está dizendo, então é verdade. E isso
é um grande problema, principalmente por causa da falta de ética que ronda o jornalismo de hoje. Bom, meu tempo está se esgotando, mas eu vou finalizar lançando para vocês, telespectadores, 2 frases do Van Dyck e eu espero que vocês reflitam sobre essas frases. Até a próxima, obrigada! E aí, você captou? Justamente, esse mesmo tipo de ideologia aparece em vários programas da emissora. Por exemplo, tivemos recentemente uma cena de estupro romantizada. Ah, na Ligações Perigosas. Sim, Ligações Perigosas. Uma adolescente estava em seu quarto quando o adulto entrava e fazia relações que ela não autorizou. Isso foi tratado como um caso amoroso, como naturalizado ela não querer. E ela até tinha prazer no final, mesmo ela falando que não queria aquele ato. Isso acaba fazendo com que a audiência naturalize isso, porque a emissora reforça nas suas novelas, nos seus programas, nos seus realities. Mas olha só, eu vi essa cena daí, não tem nada demais. O cara teve até consideração de perguntar se não tava machucando a menina. Mas que absurdo, ela tá chorando. Mas ela devia estar gostando. Não, tudo bem. Tava gostando. Olha, a gente não tá aqui pra discutir se foi estupro ou não. A gente sabe que foi, mas a gente não tá aqui pra discutir isso. O que eu queria falar, na verdade, é porque assim, a gente tá focando muito numa emissora só. É importante ressaltar que não é só uma emissora e não é só também a televisão, sabe? Esse tipo de antiética na mídia acontece em vários meios midiáticos, em jornal, em internet, em muitos lugares. Inclusive, várias redações jornalísticas fazem uma abordagem errada do estupro. Mesmo tendo estuprador e provas concretas contra ele, como vídeos, relatos das vítimas, elas insistem em tratar como suspeito, descredibilizando o relato da vítima e naturalizando esse tipo de ação como se fosse comum e tirando ainda a culpa do criminoso. Nossa, mas esse tipo de coisa só enfatiza o quanto a questão da ética na mídia é controversa. A mídia, de vez em quando, tenta passar uma imagem de pra frente, mas ela se mostra muito conservadora em certos assuntos. Principalmente quando ela tenta se manter neutra, imparcial. O que na verdade não existe, né? Não existe imparcialidade na mídia. Porque não tem como você sentar e escrever um texto sem você passar a sua opinião de alguma maneira. E essa falsa imparcialidade é, na verdade, muitas vezes o que leva a ideologia do canal ao receptor. Se eles escrevem de uma maneira que parece imparcial, a pessoa já pensa, nossa, isso daí é imparcial. Naturaliza. Exatamente. E então é importante que a gente leia jornais e veja televisões com pensamento crítico, sabe? Não pode... A maioria das vezes falta o senso crítico. Exatamente, falta o senso crítico. A gente não pode... Muitas vezes, uma grande emissora dá uma notícia, a gente acredita. Por que ela ia mentir, entendeu? A gente acredita, mas a gente tem que sempre ver as coisas divulgadas pela mídia, já que a gente vive no mundo de mídia, né? Com olhar crítico, sempre, sempre. Não, esse debate é essencial. Infelizmente, esse problema da ética na mídia é muito extenso. A gente sabe que muitas vezes a mídia atua de maneira antiética. Mas se você quiser continuar problematizando com a gente, é só você entrar no nosso bate-papo, porque esse assunto não termina aqui. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados e falar que esse problema não termina. Até o próximo problemão. Muito obrigada!